Fala, galera do Na Lata Podcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio inédito do seu podcast que fala a verdade sem miguelagem. Ao meu lado, ele, sempre ao lado, nunca atrás, nunca na frente. Paixa, vai, Fix, papai. Salve Fix, fala galera do Na Lata, mandar um salve aí pra Paulo, mandar um salve pra toda a galera do estúdio, mandar um salve pra você que tá assistindo o nosso episódio de hoje, né? O nosso 5º episódio. E vamos lá, vamos partir pra cima, né? Quem é o nosso convidado? É um cara que já atuou aí como fisioterapeuta do Manaus, professor, fisioterapeuta também aí da linha de frente do Covid, cara que é pai de família, excelente marido, tá chegando aí, né? Mandam eu fazer, né? Não mandam eu temporalizar e tal o podcast, mas amanhã, Dia dos Namorados, vão fazer aquela meio de campo com a gata. Tem que ter. É um cara cheio de características e qualidades boas aí pra conversar com a gente. Seja bem-vindo, Paulo Sal, nosso convidado de hoje. Palmas, auditório, palmas, auditório. Salve, Paulo! Jenks, roda a vinheta. Primeiramente, galera, eu queria agradecer o convite. Eu sou um entusiasta de podcast. Eu já comentei com vocês aí em off que enquanto eu estou no plantão, na verdade, nos momentos que eu não estou na assistência, eu estou ouvindo podcast, diversas e de tudo, né? Então, assim como aqui também vem pessoas de todas as áreas, de todas as profissões, de todas as especialidades, enfim. Eu também costumo ouvir isso no podcast. Então, ouço filósofo, humorista, enfim, de tudo, que eu acho que é uma coisa interessante. E a proposta do podcast, que é essa, uma conversa sem compromisso, informal, perfeita, a palavra correta é essa, faz com que o bate-papo seja mais gostoso, mais fácil de ouvir, né? Então, sintam-se à vontade também para perguntar o que vocês quiserem aí, exceto aquelas coisas que já conversou. Não, brincadeira. Mas aí, sintam-se à vontade para perguntar as coisas e muito obrigado pelo convite. Você é o cara, Paulo. Vocês Estava dois... na linha de frente aí, da maior pandemia da história desse país. Eu também. Conta pra gente, cara, Paulo, como é que é a tua trajetória para chegar na coordenação da fisioterapia intensivista do 28 de agosto? O que é o 28 de agosto? Pra 28 galera lá de Miami que tá assistindo. Isso, lógico, o pessoal lá né? Irunepé também. Lá de longe que está assistindo, então precisa saber. O HPS 28 de agosto, o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, é o maior hospital aqui da região norte, tem a maior UTI aqui da região norte. Então, vocês imaginam que num cenário de caos, ou num cenário até comum antes de ter pandemia, já é o hospital que recebe o maior aporte de pacientes da região norte, né? Então, eu fui criado lá, eu brinco que eu fui criado lá, que lá é minha casa, porque lá em que eu comecei a vivenciar a UTI, aprendi as coisas. Eu cheguei lá em 2016, e aí daqui a pouco posso contar, né? Se quiser eu já conto agora, como desde o início. Fica logo... à vontade, a casa é sua, o podcast é seu. Alô, Jenks? Olha aí. Você vai da tua trajetória, como é que tu se formou fisioterapeuta, como tu escolheu a profissão, como tu chegou no 28, como chegou a pandemia. Fale pra gente, Então, meu tudo irmão. começa em 1992, quando eu nasci. Não, porra, aí também não dá, né? Mas assim, enfim, no ensino médio eu tive aquela coisa assim, pô, o que eu faço? Eu acho que todo mundo pode ter passado por isso. Até né? hoje eu não descobri ainda. Então pronto, acontece. E eu acho super normal, inclusive. E aí eu comecei a pesquisar algumas profissões. Cheguei a pensar até em fazer medicina em algum momento da minha vida. E aí, quando passou o primeiro PSC, para quem não sabe o que é PSC, né? A primeira etapa do vestibular ali ainda, no primeiro ano do ensino médio, eu pensei, cara, eu acho que não vai rolar, não. Pensei assim, né? E aí eu já fui pesquisando outras áreas e fui na fisioterapia. Lendo sobre a profissão. Eu não conheço, bicho, é um curso? É um curso, lógico, porra. Então fé. acaba comigo. Não, pô, não é pra acabar, pô. É não saber mesmo a Fisioterapia origem. é um curso de nível superior, assim como medicina, como direito, que vocês são. Enfim, é um curso de nível superior, em que muita gente conhece como a ciência da reabilitação. Bota fé. Então, é o ato de reabilitar uma pessoa que, por algum motivo, estava com alguma deficiência ou alguma incapacidade. Fica dentro da faculdade de saúde, né? Fica dentro da faculdade de saúde. Bota Inclusive, a gente tem matéria junto com a medicina, tem Mano, matéria junto com a eu enfermagem. jurava que era só uma disciplina lá da medicina, bicho. Não. Eu jurava. Até hoje eu tenho familiares que acham que eu sou médico, pô. Médico especialista em fisioterapia. Acontece. Bota fé, super mano. normal. Não sabia entendeu? não, mano. Então eu até entendo tua pergunta por causa disso, pô. De vez em quando chega lá uma tia distante que pergunta, é tão lindo os médicos, né? Eu não, sou fisioterapeuta. Mas, pois é, médico. Acontece. Não, normal, super normal.
Mas, enfim, é um curso superior totalmente É diferente. um homem de branco, né, mano? É mais um homem de branco que tá lá, que o paciente chama de doutor. Eu, particularmente, não gosto, né? Mas o paciente eu deixo chamar como ele quiser, né? Não tem problema nenhum. Pelo nome, enfim. Mas aí é um curso que é um curso de reabilitação, né, em si. Então, essa reabilitação, lógico que foi amplificando ao longo do tempo, e aí o fisioterapeuta hoje trabalha desde a prevenção de doenças, como, por exemplo, lá no Manaus FC, onde tem o fisioterapeuta lá, eles trabalham para prevenir que os atletas adoeçam. Adoeçam no sentido da parte física deles, né, de articulação, músculo, etc. E se por uma eventualidade sofrer alguma lesão, eles também vão tratar essa lesão. E a fisioterapia, ela é mais conhecida, no geral, pela questão ortopédica mesmo, assim como na área esportiva, né? Então, quebrou um braço, tu vai procurar o fisioterapeuta, isso aí tu sabe, tu já sabia antes de conversar comigo. É o pós, né? É o pós. Isso aí eu sabia. Todo mundo sabia, quebrou o braço, sabe que vai no ortopedista, vai fazer lá o que tem que fazer, o procedimento cirúrgico, se necessário, e depois vai com o fisioterapeuta para quê? Para reabilitar esse braço. Sim. Né? Então, isso era de ciência comum. O que pouca gente conhece é sobre a minha especialidade. Ou, na verdade, o que pouca gente conhecia, né? Por causa da pandemia, graças a Deus, ficou muito mais mainstream, né? Então, as pessoas normalmente já sabem, hoje em dia, o que o fisioterapeuta faz dentro da UTI. E por falar em coisa que fisioterapeuta faz dentro de teu, ajeita a coluna aí, porra. Não, eu sou o pior exemplo para isso. Aqui, porra. Daqui a pouco eu já estou todo torto assim, então é super normal. Aí a parte da UTI que era pouco conhecida. Né? E agora, hoje em dia, pelo menos a gente já tem uma noção de que existe um fisioterapeuta dentro da UTI. Você pode até saber, eu acredito que não saiba todas as coisas que a gente faz lá dentro. Né? Super normal. Muita gente que não sabia e precisou da fisioterapia, hoje sabe, lógico. Então, hoje a gente se tornou um pouco mais valorizado. É um braço da saúde. E quando eu entrei na faculdade, cara, o que eu sabia da fisioterapia era A parte ortopédica. parte que tu falaste, ortopédica. né? Quebrei o braço, vou lá reabilitar meu braço. Então, isso eu sabia. E eu acredito que 80%, 90% dos alunos que entram na faculdade de fisioterapia também sabem no máximo isso. E aí, pra essa galera nova aí que tá assistindo o podcast, recomenda o curso? Eu recomendo, super recomendo o curso. E antes que desmotivem vocês, porque, cara, eu ouvi isso muito durante a graduação. Vai fazer fisioterapia, não vai ganhar dinheiro, não vai dar dinheiro, não vai... Como é que o pessoal fala? Vai passar fome, né? Então, a gente acaba que ouve isso daí. Também não vou mentir e querer comparar como um médico, enfim, que ganha um salário melhor e tudo mais. Um advogado bem-sucedido que consegue ganhar muito dinheiro também não dá. Quem é referência na sua área, né? Tipo, melhor fisioterapeuta do Amazonas. Sim, assim como vai ter os nosso convidado fisioterapeutas. aqui, o Paulo, pô. Né? O cacife do Paulo... Uma consulta com o Paulo, particular. Um pouquinho. Tá maluco, porra? Um pouquinho, pô. Dá pra ganhar um dinheirinho. Mas aí, Paulo, como é que tu chegou Para no 28 aprender de a agosto? monetizar, Janks. Aí agora sim, como eu cheguei no 28 de agosto, né? Então, para ser bem sincero para vocês, até o meu penúltimo período da faculdade, eu sempre fui fã de ser fisioterapeuta desportivo. Queria trabalhar em clube de futebol. Também. Queria ser jogador, mas E aí eu cheguei a ser estagiário de fisioterapia de alguns clubes daqui de Manaus, como o Nacional, o Manaus FC, o São Raimundo, já depois de graduado, eu ainda tive a oportunidade de ir para lá. E super gostava. E, cara, realmente era uma coisa que me apaixonava. E, inclusive, quem sabe, né? Se hoje, sei lá, um clube muito grande aí do eixo Rio-São Paulo, ou o Manaus daqui a pouco, né? Com uma proposta muito boa, né? Lucas. O Lucas tá assistindo aí, então, quem sabe... Galera do Manaus. Não, brincadeira. Inclusive, o Manaus está servido de ótimos fisioterapeutas lá que eu conheci na prática também. A Régia, o Andrei, trabalharam comigo. O Andrei estudou na mesma faculdade que eu. A Régia foi minha preceptora de estágio na época do Nacional. Então, são mega competentes. Mas é um campo de atuação bastante interessante aí para quem... Pô, é muito bacana, cara, de trabalhar com isso. É muito bacana. A questão é que tu falaste, né? Fisioterapia. O próprio aluno, quando entra com uma visão um pouco limitada do que faz. Mas a pandemia veio trazer a importância, acho que na necessidade. Todo mundo que precisou e começou a valorizar mais o profissional. Que tu, por exemplo, tu atua na parte cardiorrespiratória, intensivista, né? A Covid, como é uma doença pulmonar respiratória,
Então impactou muito nisso. Eu tive familiares que, inclusive, faleceram, mas que necessitaram de apoio fisioterápico no tratamento, né? Aham. Então conta mais pra gente como essa realidade da Covid e a fisioterapia para tratar o Covid. Então, Que é a tua especialidade, né? pois que é. tu vai sambar. Né? E assim, não é à toa que a fisioterapia foi o grande destaque da pandemia. Sim, né? com Ao meu certeza. ver, né? Eu acho que foi o profissional que mais se evidenciou. Exatamente. Tirando as polêmicas ali dos medicamentos, enfim. Isso, mas a isso. questão da valorização do profissional foi o fisioterapeuta. Até porque, independente dessa questão de medicamento, o paciente, qualquer medicamento que ele faça, ele vai precisar ainda da assistência fisioterapêutica. Eu costumo falar, a fisioterapia ela não trata doença, ela trata uma disfunção. Isso é um fato. Então, a Covid está levando no quadro de hipoxemia, que é baixo oxigênio no sangue. Aí, consequentemente, leva a uma falta de ar, uma dispneia, né? E aí o fisioterapeuta precisa intervir ali para tentar dar o quê? Dar o conforto para o paciente para que ele consiga respirar e oxigenar bem. É o básico. Entendi. Tá? Cara, imagina isso agora no início do ano, pô. Esse quadro aí de falta de respiradores. Ah, desse ano, até do ano passado, né? Da Como é que primeira foi a onda experiência da primeira e da segunda onda aí? Conta. Então, Porque na primeira acho que era tudo muito novo, né? na primeira era tudo muito... Cara, é assim, a gente, de alguma forma, a gente tentou se preparar. Então, assim, por exemplo, lá na rotina da UTI, onde eu trabalho, os residentes médicos, junto com os enfermeiros, fisioterapeutas, a gente fez, assim, pequenas palestras, enfim, para trazer o que já tinha de conhecimento da China, do Japão, da China e da Itália, principalmente, que era onde tinha mais China e material Itália. de estudo, da China e da Itália. Saber como é que ventila esse paciente, ventilar artificialmente, né, por ventilação mecânica. Enfim, conhecer um pouco, porque era novidade, né? Então, a gente tentou se preparar. O que a gente não estava preparado, que não tinha como se preparar, era para o caos que estava por vir, né? Em que na primeira onda já foi um baque, mas na segunda onda foi 4 vezes esse baque. Eu vi entendeu? hoje que não teve nem onda, é uma constante, né? Quase que a gente pode falar. Agora, na verdade, está numa constante um pouco mais baixa do que... Nem se compara o que aconteceu em janeiro e fevereiro Entendi. desse ano. Se Deus quiser, nunca mais vamos chegar nesse nível. Mas agora a gente está numa constância mais baixa. Então, aí, respondendo a pergunta, a gente tentou se preparar, na medida do possível. O que não dava realmente para a gente se preparar era para o caos, porque o caos é o caos. Então, por definição, o caos é uma coisa que a gente não tem como ter um controle sobre o caos. Eu discordo um pouco disso porque, assim, eu acho que tem alguns caos que dá, assim, que tu consegue evitar. Pô. Principalmente que é isso que a gente prevê, né? Com dados, sei lá. Pô, não sei. Eu, particularmente, quando não, eu via... assim, você, pô, particularmente. Não, eu né? entendo tudo, né? Eu, particularmente, quando eu vi aqueles vídeos que eu acho que todo mundo chegou a receber no WhatsApp, por exemplo, ou pelo menos o pessoal da área da saúde recebeu, que era sobre a assistência nos hospitais da Itália, onde lá já estava o caos. Então, quando a gente via assim, um monte de gente jogada nas macas e os profissionais andando de um lado para o outro e eles com marcas assim do uso dos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual como máscara e tudo. Sim. Então, a gente olhou aquilo e a gente, não, isso não vai chegar aqui. Isso não vai chegar aqui. Laser? Até laser, não vai. Até laser. Regionalizando, né, bicho? Até laser, a gente não Isso vai aqui, chegar mano, nisso aqui. Esse vírus? E aí chegou. E aí começou a bombar tudo, começou a lotar a UTI, e aí... só para vocês terem uma noção numérica desse início, como é que foi desenvolvendo, no início, lá no 28 de agosto, a intenção era que chegassem os pacientes, e aí assim que chegassem os pacientes lá, no 28 de agosto, ficava na sala de emergência, caso fosse uma indicação de estar numa sala de emergência, e depois ia para o Delfina, que era o hospital de referência. Né? Então, ia para o Delfina. Cara, quando falaram isso, eu falei, bicho, se vai chegar numa situação de caos que chegou nos outros países, isso não vai dar certo. Ok? Mas, enfim, eu não tinha poder nenhum de decisão até o momento ali. Eu ainda não estava na coordenação. O coordenador lá da fisioterapia, que é o coordenador mesmo efetivo, que está lá até hoje na coordenação, é o Alessandro Magno. Até um salve para ele, ele vai assistir, porque eu vou mandar ele assistir. Boa. Né? Como é o nome dele? Alessandro Magno. Tá? Ele era o quê lá? Ele é fisioterapeuta de lá, ele entrou na primeira chamada do concurso que nem eu, então ele é mais antigo lá. Guarda esse concurso aí pra falar depois, pô. O sonho da galera. Vou falar desse concurso também aí depois. E aí ele entrou lá e ele assumiu a coordenação, e realmente é o cara mais competente para isso, porque ele manja muito de saúde pública. Uhum. Então, assim, mandava os pacientes pro Delfino, né? E aí, assim, cara, eu pensava, vai chegar uma hora que vai lotar a emergência e vai ter que internar aqui.
E aí aconteceu isso. Começaram a transferir os pacientes gerais, né, pós-cirúrgico, tudo que não fossem Covid para outros hospitais e começaram a internar lá na UTI do 28 de agosto. Essa UTI do 28 de agosto que eu trabalho é uma UTI com 40 leitos. 40 leitos numa grande sala, imagina. Não é cena. pequeno, né? Não, é grande. As UTIs convencionais têm 10, 12 leitos. O que eu vi era que faltavam os aparelhos para a UTI funcionar. No caso da UTI, cara, eu costumo dizer que a UTI é o lugar mais organizado do hospital. O mundo está pegando fogo, mas na UTI está organizado. Então, isso, para todas as UTIs que eu trabalhei, é verdade. Funciona, a UTI de é o fato. caso mais... E depois eu posso contar para vocês sobre a Sala Rosa 1. Depois lembra desse nome. A Sala Rosa 1 do 28. Produção, Anota aí. produção. É um corte. Daqui a pouco. É um Me corte, dá o né? pincel aí, poxa, anota aqui. Para contar para vocês o que foi o cenário de caos mesmo. Mas, enfim. Sala Só Rosa pra, 1. pra gente, Sala Rosa 1. Só para a gente fazer uma linha cronológica das coisas, né? Então... E aí começaram a admitir os pacientes, começaram a transferir os pacientes gerais para outros hospitais de retaguarda, que chamam, né? E internar lá na grande UTI de 40 leitos. E aí rapidamente lotou, tiveram que criar uma outra UTI no 5º andar, num lugar que era enfermaria. Então aí já começa a haver uma improvisação ali, né? Abertura de novos leitos. E foram abrindo novos leitos lá no 5º andar. E aí chegou um ponto que lotou os 40 leitos lá, mais os 12 leitos novos do 5º andar. Mas essa UTI de 40 que tu falaste, ela foi preparada para Covid ou ela já existia no Ela já existia, já era uma Já era UTI pra preparada 40 para leitos. tudo, Ah, na tá, verdade. entendi. Preparada para tudo. Aí e criaram-se uma nova com 12 Aí, leitos. só que como não podia misturar pacientes gerais com o Covid, Aí abriu o ficou 5º só andar. Covid. E aí depois abriu o 5º andar, mas era porque não tinha mais vaga na UTI geral. Quantos andares tem lá o total? No 28 são 5 andares com Eu ia ficar pra bem paciente. chateado se me falasse, olha, o 6º andar não abriu. Na pandemia eles resolveram não, bicho. E existe o 6º andar, mas o 6º andar é inoperante. Não sei se é um lugar que tem estrutura ou se é tipo só manutenção, não sei. Nunca fui lá no 6º andar. Mas tem 6 andares na realidade, mas o 6º andar não é... Não dá pra gente andar por lá, não. Depósito, possivelmente. Deve né? ser um depósito, uma manutenção, os ar-condicionados ficam lá, não sei, alguma coisa desse tipo. E aí, assim foi a evolução dessa primeira onda lá no 28 de agosto. E aí depois, só que aí teve um pequeno caos, vamos falar assim, no primeira onda, teve. Por que eu subestimo essa pequena onda essa primeira onda? Porque a segunda é que realmente foi uma coisa de outro Que mundo. mostrou que a primeira não foi praticamente nada. Que foi pouca coisa ainda, entendeu? Porque assim, se tu quiser um número, eu digo que foi 4 vezes mais a segunda onda. Isso é 3. um dado interessante. pô. Não, é assim, do entendeu? ponto de Tipo vista... assim, do meu ponto de Do vista. ponto de vista do profissional que É. atuou ali, né? Que É o atua ponto na de linha vista frente, né? emocional, pô. O ponto de vista emocional, isso foi Não impactou, vou fazer cara. que nem a Gabriela Prioli lá com o Monark, os dados aqui na Não, mesma... A pô, conversa de até bar. porque de dados o Paixão daqui a pouco vem com aquela piadinha de jogar o dado aqui. Aí é... Jamais. Não, nunca vi. Puta Olha aí. merda. Tá vendo? Ele tava esperando, bicho. Isso daí foi ensaiado. O timing tá bom, né, Mas a bicho? direção Tá- aqui é foda, né? pô, O tá pessoal bom não o brinca, negócio. não. Não, mas então- salve Prioli, salve Monark. Pronto, salve família. Mantém referência, né? Lógico, pô. Enfim, e aí esse foi o cenário que começou a surgir. Então não deu para preparar. Aliás, a gente se preparou do conhecimento teórico. Na UTI a gente conseguiu trabalhar de forma organizada, porque como eu falei para vocês, a UTI é um ambiente bem organizado. E graças a Deus a UTI que eu trabalho lá no 28 de agosto, apesar de ser uma UTI de 40 leitos do maior hospital público, é uma UTI bem organizada pela equipe de enfermagem, inclusive só elogios lá para a equipe de enfermagem, equipe de médicos, enfim, o pessoal de lá. Que eu vou mandar eles assistirem também. Boa, não é à mas toa é que eu gente tô... pra Irmão, é cacete. pra engajar não é à toa hoje, que eu hein? tô, não é à toa que eu tô falando bem de todo mundo, né? Não, mas quando precisar falar mal, eu vou falar também. Não, fique E aí tranquilo. na segunda Fala, onda a gente veio conhece a questão aqui. da falta de fato do oxigênio, né? E, cara, a segunda onda, assim, vamos falar primeiro do platô que veio ali depois, né? Então veio aquela sensação da imunidade de rebanho, pô, estamos salvos. Aí agora o dia que Saiu você vai até- botar aquela imagem lá, pô. Do quê? Todo mundo no País das Maravilhas, assim, todo É feliz. o tigre, né? Passando no meio das pessoas. Foi até aquilo. decretado o fim da pandemia na cidade, né? Foi decretado o fim da pandemia. Entendi. Foi decretado o fim da pandemia por aí, né? O bicho pegou. E aí, cara, enfim. Mas houve uma sensação de tranquilidade aqui no Amazonas. Houve, né? Isso daí. Porque aí a gente... Tanto é que foi relaxando tudo. A gente foi fazendo encontro de família de novo, e juntando todo mundo, enfim. Então houve realmente esse platô aqui. Sim. Quando chegou lá por meados de setembro, eu lembro que muita gente perguntava, realmente, tá aumentando os casos? Tá aumentando? Eu falei, não tá. Sim. Outubro ainda perguntava, eu falei, não, cara, aumentou um pouquinho, mas nada demais. E aí, novembro e dezembro, eu acredito, tá? Então eu vou falar que nem o Igor lá do Flow, né? Eu vou tirar meus dados do cu, né? Falar assim. Então, assim, eu acredito
que o negócio começou a multiplicar exponencialmente lá na época das eleições, porque nas eleições não existia Covid. Não, Os não políticos tinha. estavam Cara, na rua. isso daí eu tenho que falar na lata aqui. Isso daí é uma coisa que me revolta, Pô, época sinceramente. de eleição, pô. Tá, cara, foda-se. Não, ninguém menciona esse ínterim aí, esse pequeno espaço aí, esse Ninguém. gap do Covid dentro do nosso calendário Ninguém. nacional. Não existiu Covid naquela época. Não, pô. Entendeu? Os políticos estavam na rua, pegando na mão lá da população carente. O cenário Festival. que a gente viu. Santinho. Tudo. É, pô. Na época não tinha estudos que falavam que transmitia Covid pelo papel, cheio de santinho na rua, pô. Então, assim, espirrava na mão e dava pro Então, aí o lado, pessoal que né? tá lá na CPI da Covid fez campanha nos seus estados, então eles esqueceram da Covid, foi isso? Não houve preocupação com Covid É na a época das CPI da eleições. hipocrisia, então, digamos Então, assim. tirada... Não, porque é instituição fixa. É a CPI da hipocrisia, pô. A Continua. Não CPI da concordo, hipocrisia. não Isso aí concordo. eu acho que é unanimidade aqui na mesa. Né? Não, eu não concordo. Não, porra, não é unanimidade, mas o bom Mas é é, isso. mas é, é. mas é a Mas maioria, é bom a que é um maioria ambiente democrático. Pô, depois a gente conversa. Corta isso aí depois, né? Então, assim, houve essa sensação, e aí, na minha opinião, novamente, o negócio começou a multiplicar ali e eu acho que é uma multiplicação exponencial, um crescimento exponencial, né? E aí, lá nas eleições, e aí foi multiplicando, ok, beleza. Nas eleições ainda não se via um número de internação muito grande. E aí começou dezembro. O que tem em dezembro, gente? Natal, Ano Novo. Natal, Ano Novo. Nível do meu pai e da minha mãe. Confraternizações, então todo mundo quer encontrar o pessoal do trabalho e tudo mais. E não vou ser hipócrita, o pessoal lá a gente fez confraternização entre os nossos amigos lá do hospital. Apesar de que naquele momento todo mundo já tinha pego, né? Então, e aí estourou a segunda onda já final de dezembro, início de janeiro. E aí, cara, a segunda onda foi o bicho de 7 cabeças mesmo. Até consegue- porque não é de imediato, né? Tu contrair o vírus, tu vai chegar na fase crítica da doença ali com 10 dias, 12 dias. Isso? Mas até antes disso tu já tá contaminando. Já tá Isso. contaminado e contaminando, né? Contaminando, exatamente. Eu queria saber como ele se sentiu no dia que ele soube do papoco, pô. No dia que ele Como é soube que foi da- o papo, Paulo? Cara, foi uma coisa muito rápida. Foi muito rápido, né? Foi muito Tipo, rápido. faltou, aí começou aquela confusão toda. E é engraçado, porque a gente sabe que a pessoa vai piorar mais ou menos ali com 10 a 14 dias da doença, É a fase do da início piora. dos sintomas. E aí, se tu parar para fazer os cálculos, tu pega dia 25. Vamos Dezembro supor ali, que... né? dia 25 o pessoal tava lá na festa junto. Dia 24, né? 10 dias depois, já o quê? Já 3 de janeiro por aí, né? sim. 4 de janeiro, sei lá. Enfim. Então, justamente nesse início de janeiro, essa primeira semana de janeiro, já deu um boom. Começou a chegar muita gente, começou a falar, não, vamos transformar essa enfermaria inteira, que era ortopédica aqui, vai ser Covid agora. A E vai vir resposta todo mundo para cá. do governo nesse sentido, estruturalmente falando, não do governo como Então. política pública, mas ali na direção dos hospitais, foi rápida Cara, ao ponto de se Lá na Pô, ponta, você- na, de se adaptar? na ponta final, Na né? Eu acho é muito fácil. Eu posso fazer 1000 críticas aqui, né? E Não, vou, aqui e vou fazer. Aqui Que o a sentido gente não quer verdade na a lata. verdade. Não, pois é, eu vou fazer. teu sentimento. Mas eu digo assim, uma coisa boa, pelo menos que aconteceu nessa segunda onda. Então já tinha quase um ano de pandemia e só Sim. foi acontecer na segunda onda. Então eu já vou dar um elogio e tacar pau ao mesmo tempo, né? Então, assim, uma coisa boa que aconteceu nessa segunda onda foi o quê? Que finalmente eles ouviram a fisioterapia. Tipo assim, vocês dois são fisioterapeutas e eu sou a figura lá do Gestor. o gestor. E não estou nem falando de gestor do hospital, é a nível Sim, estadual sim. mesmo. Aí eu chego com vocês assim, cara, e aí? O que vocês acham que dá para fazer para melhorar o serviço lá do hospital, a fisioterapia ficar melhor, para evitar que os pacientes fiquem mais graves e vão precisar de UTI? Porque a gente não vai ter leito de UTI. Então, cara, eles chegaram pela primeira vez em quase um ano de pandemia e perguntaram o que poderia fazer para melhorar o serviço. Por um lado, eu fiquei, caralho, agora? Estão perguntando isso? Agora? Mas, por outro lado, eu fiquei, essa é a hora. Entendeu? Então, eu tive reuniões a nível, assim, de Secretaria de Estado, né? Então, fui para reuniões lá com o secretário de Saúde, enfim, com secretários lá e tal, para a gente falar pela fisioterapia, tá? O que a gente poderia fazer para melhorar o atendimento, para que esses pacientes, pô, tu interna lá, o que eu posso fazer para que tu não chegue na UTI? Entendeu? A fisioterapia pode atuar nesse Tem que nesse- atuar. prevenção. Tem que nesse atuar. ponto ali Tem do- que atuar. Ela começa, na verdade, a partir do momento que tu pegou o diagnóstico, entendeu? Que tu pegou o diagnóstico de Covid, tu já pode fazer fisioterapia. Tem uma
uma autora chamada Mariana Mazzucato. Ela fala bem assim, que se tu colocar os pilares, mas se esses pilares, seja lá de qual setor tu tá falando, ela cita na obra dela da inovação, mas estou falando aqui no caso da saúde, se tu pega esses pilares e não consegue fazer eles convergirem, tu não tem aí tu não vai ter um resultado. É isso mesmo. Então não pegaram esse pilar da fisioterapia como um pilar importante para uma pandemia. E Mas onde a nível nacional já se tinha notícias e tudo mais da importância, entendeu? Então era uma questão de tu chegar e eu falar para vocês dois fisioterapeutas, falar bem assim, e aí, cara, bora trocar uma ideia? O que vocês podem fazer para melhorar, para que esses pacientes não piorem tanto? Entendeu? Para que não cheguem lá na UTI. E aí, então, assim, pela primeira vez a gente teve um ouvido para nos ouvir e a gente falou. E para isso, a principal solicitação da gente, fora as coisas técnicas que eu acho que não vale a pena a gente entrar tanto, mas a principal coisa é fazer o seguinte: precisamos de mão de obra. Mas aí tu acha que foi uma questão de desespero, de não ter para onde correr, ou foi uma questão, não, peraí, vamos ouvir o pessoal porque Não. tem que ouvir? Eu tenho uma crítica muito... eu tenho uma crítica, porque o gestor, no geral, ele sempre vai ver o impacto financeiro. Ele não quer saber da melhor coisa para o paciente, aquela coisa altruísta, aquela coisa boa, entendeu? Nunca. A parte bonita da história não existe, então. Eu acho que é sempre assim, vamos se fuder. O que a gente pode fazer para a gente não se fuder tanto? Então, eu acho que chegou nesse nível, porque eles viram que no ritmo que estava crescendo as internações, eles não iam ter leito para UTI para todo mundo, e eles tinham que ver, cara, se eu não tenho leito para UTI, ou eu gasto dobro de milhões aí para montar mais UTIs, ou eu tento fazer alguma coisa para que eu não precise montar o dobro de UTIs, entendeu? Então foi na hora do desespero, do despreparo que valorizaram uma classe Isso, que a gente sabe que não é valorizada. Que não é valorizada. Porque a gente falou no off aqui, não é a questão que o médico ganha muito, não. É a questão que o resto da equipe ganha pouco. O resto da equipe. Eu não vou falar exclusivamente da fisioterapia. Claro, o técnico de enfermagem que está lá é a pessoa que faz mais força dentro da UTI, que vira paciente, que limpa o paciente, que faz tudo. E, mas é um curso técnico, né? Não estudou tanto. Então era essa, cara. Tem que ter valorização do profissional. Né? E, cara, lá no 28, por exemplo, a gente teve... De cabeça agora, tá? Teve 4 funcionários que morreram. Os 4 foram técnicos de enfermagem. Menor renda financeira. Então, assim, a gente sabe que é todo um contexto. Então, tem que ter valorização desse profissional, ainda mais aquele que está lá pegando no paciente. E é saúde, né, bicho? Saúde, a gente pode brincar, não. A gente não pode brincar, nem deve brincar com nada. Mas quando se trata de saúde, é o básico, né? Para você estar aqui falando com a gente, para a gente estar aqui, a gente tem que ter saúde. E é impressionante como é sistêmico, né? A parada é sistêmica. Pô. A gente está falando aqui de profissionais que faltaram no momento estratégico, profissionais que não foram formados porque, sei lá, não tinha vagas na universidade suficiente. Então é algo sistêmico, né? Essa crise se a gente for querer buscar da raiz, mano, aí a gente vai fazer, né, todo um... Não, Ixi, vai longe essa conversa aqui. Então me conta, Paulo, já que a gente já falou de Covid, já falou de 28... Já falou, aí eu contei a história cronológica da primeira, o platô baixo, segunda onda. 2 perguntas na lata. Na lata. Sem miguelagem. Mas antes a gente vai agradecer os nossos patrocinadores. Opa. Porque eu acho que na entrada eu esqueci de falar, porque eu estava emocionado com a presença do nosso convidado. Mas aqui, o melhor timing é o timing que você faz. Que isso, hein? Então, Paulo, vou te apresentar os nossos patrocinadores. Por favor. Você sabe que a gente está aqui no Estúdio Jenks, que não precisa nem falar, referência aqui em qualidade. Olha os equipamentos, a atenção do Jenks aqui pra gente, que vai propiciar isso, a nossa direção. Estamos também em nome do Norte Pescados, não sei se você já conhece, mas talvez você vá conhecer daqui a pouco. É o melhor peixe congelado da cidade de Manaus. Eu sou cliente, pô. Cliente tá no Norte, olha aí. Com certeza foi, Marival, com certeza ele foi cliente pela gente, hein? Exatamente. Primeiro episódio, já ouvi falar. Segundo, assisti todos, tá? Só pra falar. Olha aí, ó. Porra, Então... figura cativa. Tem a carteirinha, né? Pô, se não me convidar, você ia ficar puto. Estamos no oferecimento de Hansons também. Conhece a Hansons, obviamente. Sim, com certeza. Maior referência em loja de eletrodoméstico, eletroeletrônico na cidade de Manaus. Facilita seu pagamento e tem um atendimento de primeira qualidade. Não esquecendo da MCD Carvalho, posto de gasolina, tem aqui em Manaus, ali na Carvalho Leal, no interior do Amazonas, Barreirinha, Terra Santa, Inhamundá. E por último, mas não menos importante, nosso parceiro que chegou no último episódio, Scooby Dogs. Opa. Você vai provar daqui a pouco o melhor hot dog da cidade de Manaus. Diga lá, Pacha. Não, eu pedi dar um salve, né, para todos esses patrocinadores. Total. Acreditam no projeto. Até perdi a pergunta, tava com essa porra na cabeça. Mas a pergunta são as 2 perguntas. Quero que tu fale pra gente o que é a Sala Rosa. Não, tu tinha perguntado pra mim, pô. O quê, pô? Não perguntou, não? Não. A Sala Rosa, depois eu lembro, que tu depois eu falaste, né?
Vai, Sim. responde da sala Sim. rosa. Vai. Então, a sala rosa, todas as salas rosas, na verdade, assim, dar um conceito básico, elas foram as salas que surgiram para atender esse paciente Covid. Então, era uma sala restrita aos pacientes Covid. Por exemplo, era essa sala aqui, que quando chegasse o paciente Covid no meio de um outro paciente que infartou, Covid vem para cá, o infarto vai para o outro lado. Então, isso era uma sala rosa. Né? Entendi. O que eu quis dizer com a sala rosa foi o que aconteceu lá na segunda onda, especialmente, onde surgiu a sala rosa 1, surgiram 5 salas rosas lá no 28 de agosto, para suprir a demanda, né? Então, fechou clínica ortopédica, virou sala rosa X. Fechou a clínica nefro, virou a sala rosa 3, por exemplo, enfim. Aí, a sala rosa que eu brinco, né, que eu falei para vocês aqui, foi a sala rosa 1. Inclusive, eu já aproveito logo para, desde agora, mandar um abraço para todos os profissionais que trabalharam comigo lá, porque a gente sofreu muito nessa época. Enfim. Não, que eles se sintam abraçados por toda a sociedade amazonense. Isso. E, inclusive, já fugindo da pergunta um pouquinho, a gente se sentiu muito abraçado, por exemplo, naquela época que muita gente mandava doação para lá, para o 28. E chegava realmente essas doações na mão. Então, quem por acaso ajudou alguma entidade que fazia doações, enfim, alguma coisa assim, chegou muita coisa. Chegava lanche, chegava almoço, janta, lanche da madrugada. Na madrugada chegava um carrinho de compra lá cheio de sanduíche artesanal para uma galera, entendeu? Então, isso realmente era uma coisa que fazia um bem para a galera, não no sentido de forrar o estômago, né? Simbólico, mas o né? negócio, porra, a galera tá realmente nos apoiando, entendeu? Então, foi uma coisa muito bacana. Mas, enfim, voltando para a sala rosa, especificamente a sala rosa 1. A sala rosa 1, gente, ela foi bem na porta de entrada ali do 28 de agosto. Então, a todo momento chegava gente com saturação periférica de oxigênio. Então, é o índice que a gente vê o quanto o paciente está oxigenando de forma prática ali. Muito baixa, a pessoa já cianótica toda roxa. Então, já numa situação muito grave. Muito pesado, né, bicho? E ela tinha indicação já de ir para uma sala de emergência, para ser entubada, a maioria das vezes. Só que a sala de emergência, que em situações normais como a gente está hoje, tem uma capacidade para 12 pacientes, já estava com quase 30 pacientes de forma improvisada lá. Então já não tinha mais vaga. Então essa sala rosa 1 virou um mix ali de uma sala de observação, com uma enfermaria, com uma UTI misturada com uma emergência. Virou de tudo um pouco. Era uma grande sala no formato de um U, por exemplo. Então, vocês podem imaginar na cabeça um U, onde um lado desse U aqui eram os pacientes de observação. E todo mundo ali tinha pelo menos uns 70% de comprometimento pulmonar. E nesse outro U eram leitos onde tinha ventilador mecânico, ou seja, o paciente tinha que ser entubado ali. Não era o paciente ser entubado ali. O problema é que não havia outro lugar para entubar o paciente. Ali não era um lugar específico para uma sala de emergência, com médicos emergencistas especialistas. Não era isso. Então, ali virou uma retaguarda da emergência. A emergência já estava lotada. Então, ali virou, tipo assim, já ouviram falar do Divina Comédia? Sim. Dante Alighieri, né? Os 9 círculos, né? Os 9 círculos lá do inferno. Ali era um dos círculos, cara. Porque era uma coisa assim que... E não eu não vou criticar que era ruim por causa dos profissionais, de forma alguma. Porque, pelo contrário, os profissionais lá é que faziam aquilo, dar uma assistência ao paciente. Era o contexto que fazia aquilo. Era o fato de estar vindo todo dia 100 pacientes internados, o Delfina já não tinha vaga, o João Lúcio, por exemplo, já não tinha vaga, e o 28, ao contrário de um hospital particular, ele não podia fazer assim, ó. Fechar a porta, né? Não vamos mais receber. Não podia fazer isso. Então, porra, foi guerra, cenário de guerra total, né? Foi cenário de guerra. Eu recentemente fiz uma palestra online lá para o Mato Grosso do Sul, onde esse foi o tema, fisioterapia em cenários de guerra. Entendeu? E aí eu conto a história dessa sala rosa 1. Porque foi isso, era cenário de guerra, cara. Mas me diz uma coisa, a estrutura da saúde pública nunca foi mil maravilhas. Não. Então, vamos dizer assim, foi só a pandemia que veio escancarar isso? A pandemia veio para escancarar, veio para né? mostrar. Veio para mostrar. Porque sempre foi uma coisa crítica, sempre foi uma coisa ruim. crítica. É isso? É. Na verdade, assim, no cenário antes de pandemia, aquilo era uma sala que era para ser uma sala normal, uma sala de observação. Não precisava ter uma mega estrutura. E aí entra esse negócio. Eu sei que a nossa primeira intenção é vir tacar pau logo, falar, não se prepararam e não sei o quê. Mas eu também vejo por um lado, e bicho, cara, foi uma coisa muito, muito grande. Né? Então, se Foi uma coisa que não tinha nem como planejar, tu quiser né, ser pô? Caxias, tu pode falar assim, não,
Não interessa. Era uma pandemia, a gente tinha que ter se preparado. E tu não vai estar errado em falar isso. Mas, cara, foi uma coisa muito absurda. Tem que ter a medida do bom senso, do tem que equilíbrio. ter né? medida do bom senso. Foi a cepa, né? A cepa. Faltou do Teve oxigênio ao dipirona? Isso foi verdade? Cara, então, em alguns hospitais, alguns SPAs, alguns hospitais, tipo o Hospital Getúlio Vargas, faltou. Isso foi noticiado mesmo. Gente básico morreu ali, por causa disso. Faltou oxigênio. Não tinha mais Não, oxigênio eu saindo. digo do oxigênio, a gente sabe que virou notícia, mas eu vi particularmente muitas notícias que só, além do oxigênio, tá faltando item básico, ali, gás, Eu só não vou- dipirona, Então, em diversos momentos, gente, chegou a faltar luva de procedimento. Então, tipo assim, em diversos momentos chegou a faltar até isso. O básico do básico. O básico, luva de procedimento. Mas aí Eu foi... vou- eu faltou A gente usava preparo? luva estéreo, que é mais cara, como luva de procedimento. Mas o que tu responsabiliza isso? A questão da pandemia, sim, que não tem como prever, ou uma irresponsabilidade administrativa? Eu acho que tem que falar os dois. Obrigatoriamente a gente tem que falar os dois. Porque a partir do momento em que eu esqueci o nome do órgão, acho que é FVS, né? A Fundação Vigilância de Saúde, sei lá, já vinha alertando sobre uma iminência de segunda onda. Eu acho que assim, no mundo utópico já tinha que ir preparando tudo, já comprando insumos e tudo mais, para quando acontecesse não ter esse problema. Né? Por outro lado, a demanda foi muito alta mesmo, até mais alta que todo mundo esperava. Então, iria faltar, eu acho que em algum momento. Então, eu sempre vou estar, nesse sentido, nesse tipo de pergunta, eu sempre vou dar as duas respostas. Não, mas que bom, pô, porque a gente está vendo aí uma coisa bem equilibrada nas respostas, né? Que está vendo tanto o lado do profissional quanto do cidadão, enfim. Pô. Não, agora eu queria puxar também um pouco do lado, assim, familiar. Pô, imagina como foi, falaste no início da conversa que o teu filho tem 11 meses, né? Sim, sim. Como é que foi, pô, lidar aí com essa experiência de ser pai no meio da pandemia? Então, se vocês fizerem um cálculo, ele tem 11 meses hoje, né? Então, no início da pandemia, ele não tinha nascido. Ele nasceu, digamos, no auge da primeira onda, né? Ele nasceu, graças a Deus, no platô. Ah, tá. Na queda. Então, e nesse platô, eu pude, inclusive, acompanhar o parto. Porque se fosse 2 meses antes, eu não ia poder nem acompanhar o parto. Então, vamos lá contar mais ou menos como foi essa história aí, falando do meu filho, né? Então, em fevereiro para março, eu viajei ainda com a minha esposa. A gente foi aos Estados Unidos fazer um cruzeiro. Já se estava falando do Covid, já entrando em outros países e tudo mais. No cruzeiro mesmo, já estava com cuidados lá de álcool em gel, já estava todo um cuidado lá, mas sem nenhum surto, não teve nada demais. No dia que eu estava voltando para o Brasil, primeiro caso nos Estados Unidos. Não, já estava começando a pipocar nos Estados Unidos, o Trump fechou as fronteiras para a Europa, da Europa para os Estados Unidos. Consegui voltar para cá de boa. E nesse período que eu voltei das minhas férias, fui trabalhar normalmente, e aí foi quando começou aquele contexto que eu falei para vocês da gente se preparar para a pandemia. Correto? Entendi. Então, foi começando ali. E aí, quando começaram a aparecer os pacientes daqui de Manaus, inclusive no dia que a gente estava chegando em Manaus, já apareceu o primeiro caso em Parintins, aí eu conversei com a minha esposa, a gente falou, ela estava grávida de 5 meses nessa viagem que a gente fez. Então, quando a gente voltou para Manaus, já estava quase para fazer 6 meses ali, e aí a gente conversou, cara, eu acho que é melhor a gente se separar no sentido, vai para casa da tua mãe, eu fico em casa, porque eu vou ficar trabalhando com o Covid, de forma alguma eu queria que ela pegasse isso daí. Com certeza, né? Óbvio, né? Até então, nem se falava muito de grávidas, não é grupo de risco e tudo mais. Zero, se falava zero assim. informação, mano. Zero informação, na realidade, né? A realidade nua e crua era essa, não tinha muita coisa. Mas, enfim, aí a gente se separou, né? Ela foi para casa da mãe dela e eu fiquei no meu apartamento. E aí, nesse período, exatamente nesse período, foi quando estourou o negócio. E, coincidentemente, eu acho que 2 semanas depois que a gente fez essa separação, eu peguei o Covid. É isso que eu ia perguntar, tu contraiu o Covid. Dia 3 de abril do ano passado, meu primeiro sintoma. Foi numa sexta-feira, precisamente. Nessa semana, eu vinha essa semana inteira dando treinamento lá no 28 sobre ventilação mecânica para os enfermeiros técnicos de enfermagem, montagem de ventilador, coisa que todo mundo ia precisar saber ali para um cenário de caos. E aí, eu ainda não tinha atendido nenhum paciente Covid. Vale ressaltar isso daí. Não tinha atendido nenhum paciente Covid, mas já tinha paciente Covid na emergência. Entendeu? E aí, eu penso assim, se tem um paciente Covid aqui rodando na emergência, e esse paciente vai fazer uma tomografia, vai fazer um raio-x, alguma coisa assim, bicho, o vírus está circulando pelo ar. Eu até comentava com os meus amigos, meus colegas de trabalho, né, na verdade. Falava assim, cara, a gente tem que aceitar que a gente vai pegar Covid. A gente tem que aceitar. Porque eu não vejo
vou usar a máscara aqui para sempre e tudo mais e não vou pegar de jeito nenhum. Eu acho que cedo ou tarde a gente ia cometer um descuido, o que seja. E não precisa iria de muita pegar. coisa, né? Não precisa de só... muita coisa. Porque na hora que tu vai comer, tu tira tua máscara e a pessoa pode estar ali contaminada sem saber, ou assintomático, sei lá, e te contaminar. Enfim. E aí eu peguei, no dia 3 de abril, ainda não tinha atendido um paciente Covid. E aí foi numa sexta-feira. Eu fui pra casa já sentindo aquela moleza, né? Sabe quando tá ficando doente? Sim, isso. E doente sozinho, né? Tava no E doente sozinho, em casa. Aí eu cheguei assim... E eu tenho uma coisa, é muito raro eu ter dor de cabeça. É muito raro. Quando eu tenho dor de cabeça, eu sei que eu tô pegando uma coisa meio bronca, que eu vou ter que entrar no antibiótico, uma merda assim, entendeu? Burnou. Então, eu peguei eu fiquei com dor de cabeça, aí sábado em casa, jogando videogame, muito triste lá. Até então, minha rotina, eu não trabalhava sábado e domingo. E aí eu fiquei em casa, jogando videogame, domingo, jogando videogame, e aí começou a dar aquela tosse, aquela garganta irritada, típica do Covid. E aí eu pensei assim, falei pra minha esposa, Renata, eu acho que eu tô com Covid. Quase certeza que eu tô com Covid. Ela falou, vai lá no hospital tal, que é o nosso plano de saúde. Fui lá, lotado, cheio de gente passando mal. Eu falei, cara, não vou ficar aqui, vou pra casa. Porque eu tô com sintomas leves, né? E a recomendação, inclusive, era essa. Sintomas leves, fica em casa, tudo mais e tal. Caso venha sentir algum sintoma respiratório, vai no hospital. E eu fiquei em casa. Sábado, domingo. E aí, na segunda, eu tava me sentindo melhor. Ainda com um pouco de tosse. Mas, assim, eu tava me sentindo bem fisicamente. Fui trabalhar normalmente. Naquele momento, não tinha teste no hospital. Pois eu ia te perguntar. Até a questão dos testes naquela época era muito Não era uma limitada, coisa né? assim, por exemplo, tu tá no teu trabalho, tô com sintomas de Covid, vou lá na farmácia e vou fazer um teste. Não tinha. No hospital, no SESMIT, por exemplo, não tinha. Então, tipo assim, a gente ficava muito away, entendeu? Tipo assim, alheio às coisas que poderiam acontecer. E foi assim que aconteceu. Voltei a trabalhar na segunda. Assim, fica muito patente aí que não tinha um plano de coordenação, de enfrentamento. Não tinha. Né? Aí tem a questão também que eu acho que até o momento não tinha de fácil acesso teste de Covid. Do mesmo jeito que há alguns meses atrás se falava muito de compra de vacinas e tudo mais, naquela época se falava de compra de testes. Para testagem em massa, então né? não tinha muito, entendeu? Teste disponível. Não tinha, por exemplo, aquele momento talvez tinha a nível estadual, não sei qual é o nome correto, enfim, a nível dos governos terem disponíveis vacinas, entendeu? Ou testes. Mas não tinha em farmácia, por exemplo. Hoje é incomparável. Hoje eu comprei em farmácia o teste rápido de boa. Não, e hoje como é que tá esse cenário? Hoje tá tranquilo. A pergunta na lata agora, hein, Paixão? A pergunta na lata da plateia. Diga. E a terceira onda, vem ou não vem? Eu creio que não, pô. Porque, pô, foi a que veio aqui, eu fico ó. pensando... Chegou pergunta eu, do internauta aqui. fulano 1, 2, 3. Eu acho que, assim, eu não consigo, não quero ver, na verdade, não quero, essa palavra é melhor. É a questão do técnico, do Paulo, que é técnico aqui. Baseado em informações... Sou técnico em epidemiologia. Na tua vivência ali. Você é técnico do dia a dia, mano. Do dia a dia. Você tem expertise aí do dia a dia da saúde amazonense. Então, assim, falando nesse sentido que vocês estão falando, já tem algumas semanas que está se falando de terceira onda. E todas essas semanas eu não vi aumentar um número significativo de casos lá no 28. Chega paciente no 28, vai pro Delfina. Ou seja, ainda está naquela situação de que o hospital de campanha está... Hospital referência, no caso. O hospital referência, na verdade, desculpa. O hospital referência está suportando, né? o coisa. Então, assim, a partir do momento que falaram assim, não tem mais vaga no Delfino, tá no 28, aí eu vou ficar, epa. Então aí é um Só sinal, que ainda não né? aconteceu. Mas é bom nem esperar acontecer, É bom nem esperar. Né? Aí, Então, a minha opinião é que, particularmente, assim, pô, a vacina, tá tendo vacina, estão vacinando, já vacinaram muitos idosos, grupo de risco e tudo mais. Pô, cara, como é que é possível ter uma terceira onda? Esse é meu pensamento. Mas tem o Chile aí. E o Chile? Não sei. Não... A questão do Chile foi essa, né? Teve uma vacinação massificada E mesmo assim... e agora eles vão decretar lockdown total a partir de amanhã. Caralho, não sabia não. Então, não, isso daí é a prevenção da incongruência. prevenção. Não sei. Aumentar os casos, pelo que eu... Enfim, não sou técnico para falar. Sim. Mas já que a gente falou de profissional de saúde, falou do 28, vamos tentar evoluir essa parte. Os profissionais que tu falaste que tu é preceptor da UFAM, do curso de fisioterapia. A qualidade dos profissionais que vem se formando. Cara, são muito boas, graças a Deus. Não, é muito boa. E eu queria fazer um complemento para essa pergunta do Fix, pô. Sobre, além da capacidade da galera que está se formando e tal, que está enfrentando, quais foram os prejuízos que essa galera teve, principalmente esses últimos, né? Esses últimos anos aí da graduação, essa galera que está aí. Esse pessoal que está um ano e pouco parado já... Não, pô, fazer um estágio. O estágio, como é que está o estágio? Estágio prático no meio online lá. Olha, não existe como parou?
Aí parou. No caso da UFAM, parou. A gente tá tudo. Eles tá estão preceptor da planejando UFAM, voltar né? agora em agosto. Entendeu? Mas desde abril do ano passado tá parado. Não, é loucura isso. Eu acho, assim, minha opinião pessoal, né? E aí, sei lá, algum professor pode ficar com raiva, mas eu acho uma coisa imoral, pô. Entendeu? Eu acho que os alunos, e eu acho que no sentido de que, pô, tem pouquíssimos fisioterapeutas lá trabalhando, a gente precisa de mão que de botar o obra. pessoal pra trabalhar, Eu acho que pô. tinha que botar o pessoal lá. Ainda mais, Não. ainda mais depois de vacinado, porque poderia haver um discurso tipo assim, não, mas esse pessoal pode adoecer, levar o Covid para casa e aí ser mais uma fonte. Mas vacinaram Plausível. já. Eu vi uma Mas aí já informação vacinaram, que os pô. estudantes de medicina da saúde foram vacinados. É, eu não sei te dar certeza, mas eu acho que a partir do momento vacinado, entendeu? Ou que já pegaram, cara, pelo menos. Porra, volta, trabalha. Porque aí, querendo ou volta a não, estagiar. tu não impacta na gestão acadêmica do aluno e tu ainda fortalece o sistema de saúde. É, Né? Porque porque- tu bota. E o profissional, nada melhor do profissional para aprender ali na prática Sim, também. e eu fico pensando, cara, se eu tivesse na posição deles hoje como aluno, que eu seria finalista e não tô podendo estar trabalhando na talvez única pandemia que eles enfrentariam na vida, eu ficaria muito frustrado, velho. Mas aí tu acredita isso aqui? Há um despreparo acadêmico da UFAM, uma falta de planejamento, falta de vontade. Eu acho que entra uma questão muito grande de falta de vontade. Tu acredita a falta de vontade dos professores, então, nessa questão dos alunos voltarem, Paulo? Como é que é? Então, Ou eles estão numa zona de conforto? Estão recebendo o salário deles, está tudo bem, estão um pouco se importando com... Então, é muito pesado eu falar isso, né? Então, assim, que é por causa disso e decretar isso, e porque tem muitos professores, então não dá para falar por todos. Mas é uma coisa que me angustia, o motivo pelo qual a UFAM não voltou ainda, né? E aí eu não posso criticar, até porque eu tenho muitos amigos lá, muito competentes, ótimos profissionais, e aí eu não posso falar que é por causa disso. Mas já deveria ter voltado. Mas, na minha opinião, já deveria ter voltado, especialmente depois da vacina, né? Entendi. Porque a gente precisa, cara, falando da realidade dentro dos hospitais, a gente precisa de mão de obra. A gente trabalha numa falta de mão de obra imensa lá nos hospitais. Então, vocês podem imaginar, depois de tudo que eu falei da fisioterapia, em que, porra, o fisioterapeuta tem que estar que nem um médico e um enfermeiro lá 24 horas por dia na UTI. E nunca foi assim. Então, em plena pandemia, nunca foi assim. Então, aí já pega um gancho aí para falar da parte que tu adoeceu, que tu falaste que tu adoeceu numa sexta-feira, Sim. e aí na segunda tu voltou a trabalhar. Foi. E aí, tipo assim, como eu falei, não tinha testes, não tinha nada demais para eu saber que eu estava realmente com Covid, né? Até aquele momento não tinha um critério bem estabelecido para a pessoa que adoece, a pessoa que está só com sintoma, enfim, não tinha nada desse jeito. E eu voltei a trabalhar. E hoje, analisando friamente, pode ser que por culpa minha alguns profissionais adoeceram. Eu posso ter passado isso para alguns profissionais. Mas não dá para também acreditar tudo minha culpa, porque a gente estava numa situação em que a gente precisava de gente trabalhando para dar assistência para os pacientes. Eu nunca me senti confortável em ficar em casa quando tinha gente precisando de assistência, então voltei a trabalhar. Até pelas informações à época, dá pra gente aí perceber que não tinha as diretrizes necessárias para esse tinha, tipo de profissional que não sabia por conta da falta de testes, estava ou não. O máximo que se falava ali, que se ventilava pelo hospital, é assim, adoeceu, procura o médico do trabalho. Aí o médico do trabalho trabalha de 8 às 10 da manhã lá para atender 400 profissionais, entendeu? O cara só dá as canetadas, né, meu amigo? É complicado, é uma não questão dá pra assim, generalizar. mas é complicada a situação, entendeu? Então a gente entra aquele discurso lá de que entra muitas coisas aí por trás. É uma falta de preparo do sistema de gestão, ok. É uma situação também que a gente não estava pensando que ia chegar naquele ponto, ok, pode ser também. Então a gente entra naquela discussão lá. E aí eu voltei a trabalhar. E coincidentemente, esse dia que eu voltei a trabalhar, a gente já estava atendendo na UTI. No final de semana que eu estava afastado, foi quando receberam os primeiros pacientes na UTI e a UTI rapidamente lotou. Então, foi o primeiro dia, por exemplo, que eu passei com uma máscara o dia inteiro, aquela N95, aquela máscara que eu acho que todo mundo chegou a utilizar, que fecha mesmo. Então, imagina você estar se deslocando, movimentando o paciente e tudo mais com ela. Então, eu senti uma falta de ar e eu já fiquei meio assim... Isso é a máscara puta ou é o merda. Covid, né, bicho? É a máscara que tá me deixando falta de ar ou é o comprometimento pulmonar? E, cara, eu acho que todo mundo ficou com parafuso solto nessa época. Então, aí eu fiz uma tomografia, 0 comprometimento, e coincidentemente na hora parou a falta de ar, né? Então, e uma coisa que a gente pode abordar aqui também, essa parte mental dos profissionais. Cara, eu vi profissionais mega experientes, mega capacitados, mega inteligentes surtar.
de não conseguir saber o que fazer ali com o paciente, porque a gente está diante de uma pandemia. E não sei se vocês têm essa noção que eu tenho, que a gente da saúde tem, mas o malicioso do Covid, gente, é que era um paciente que entrava como qualquer um que está aqui, conversa com a gente, fala sobre a vida, a gente conversa, a gente sabe que a oxigenação dele está baixa, que a gente vê no monitor, e ele está conversando com a gente. É a tal do que eles conhecem por aí, a hipoxemia alegre, que o paciente está oxigenando mal, muito mal, e está conversando, ele não entende por que ele está piorando. Então, é um paciente que tu conversa, tu conhece da vida dele até um pouco, e 2 dias depois ele está sendo entubado porque ele piorou. Então, essa é a malícia da doença. Vocês entendem esse cenário? Total. Cenário de guerra, a gente não estava acostumado com isso na rotina das emergências. A pessoa que chegava oxigenando muito mal já estava lá, parece um peixe fora d'água, com falta de ar. Entendeu? Então, não tinha tempo para a gente ter todo esse sofrimento nosso, dos profissionais também, de não conseguir, de não entender o que estava acontecendo ali. Isso foi uma coisa muito pesada que o Covid trouxe, assim, de particularidade, entendeu? Entendi. A gente vai superar essa parte do Covid, né? Vamos entrar na parte... Mudar o clima, né? Mudar o clima. Assim. Mas antes da gente entrar no segundo bloco da programação, a gente tem que pagar nossos patrocinadores. E aqui é o momento mais especial, meu amigo Paulo. É a hora que você recebe um exemplar, né? Não, são 2, né? Aqui, ó, nossa canequinha especial aqui pro nosso convidado, estamos aderindo. Que eu já estou aproveitando aqui, salve Vitor Brito e Lucas Mitoso aí, que vão receber aí no seu CEP, na sua caixa postal. E aqui o momento que você recebe 1 quilo do melhor tambaqui da cidade de Manaus, região norte. Olha aqui, do Norte Pescados. Parece que é mentira, parece que eu tô falando à toa aqui, mas amanhã a gente já tava pensando lá em casa em fazer um peixe. Olha aqui, já chegou. Olha aqui, ó, já chegou. Rapaz, se você encontrar um peixe melhor que esse, eu mudo meu nome e eu fecho o podcast. Inclusive, se você quiser pescá-lo, nós temos aqui também, né, a Na Lata Fishing. Na Lata Fishing. Nosso querido diretor de pescaria, Marival Júnior, vai levá-lo. Do Norte Pescados, aí tu consegue encontrar dos melhores pescar esse maravilhoso supermercados da cidade de Manaus. Tem em toda Manaus, eu recebi informação hoje que é o único frigorífico de pescado que não deixa faltar peixe na cidade de Manaus. Então, pronto. Junto com o do Norte Pescados, nós temos quem? Estúdio Jenks. Categoria Arte e Cultura no melhor, né? Eu já conheço há mais tempo. Na verdade, é o melhor da região. Com certeza. Nós temos também a Hansons, sempre nessa TV da Hansons, nossos microfones, nosso equipamento todo vem da Hansons. Cada dia mais a gente lá que sempre dá o suporte, dá o apoio necessário pra gente. Cada dia mais Hansons. E esquecendo do Scooby Dogs. Falou em comida, tem que falar do Scooby Dogs. Você vai provar daqui a pouco, que eu já recebi aqui no ponto. Olha aí. Que chegou o melhor hot dog da cidade de Manaus com um incremento. Veio o milkshake hoje, hein? Porra. Não, qualidade, não hein? Qualidade altíssima. E fechando o negócio, é verdade. Temos MCD Carvalho, gasolina de confiança, qualidade e preço justo. Onde é que fica? Na Carvalho, ali na Cachoeirinha e tem no interior do Amazonas. Perfeito. Então vamos falar agora com Paixão. Segundo bloco, vai Paixão, brilha. Agora um ambiente mais leve. Não tem que brilhar, desbrilhar. Se tu quiser, vou botar aqui no congelador de volta aqui, é melhor, Tem que perguntar. Mas me dá, pô. Não, é seu. Você vai fazer um stories amanhã comendo seu peixe. Vai marcar o do norte e o da lá. Tá aqui guardado, seu peixe. Pode deixar. Mande foto pra gente compartilhar. Marcar aí o Na Lata, Estúdio Lata. Janks e o do Norte. Como é que é o Insta lá do Norte? Marca o @nalata.podcast. Pronto, perfeito. Aí Na você... Lata Podcast. Bom apetite. Aqui o Scooby Dog. Esse aqui é seu, meu convidado. Qualidade, Esse hein? aqui é Olha lá, seu. Olha aí. Esse aqui é pra plateia. Cheirando bem. Esse aqui é pra demais. plateia. Eu acho que vai faltar. Chegou Olha o Fabinho. Figuraça. Melhor Meu Deus, esse milkshake aqui, rapaz, eu me arrepio. Inclusive quero. Olha aí. Mas não agora. Não agora. Vamos Agora lá, é hora de papo Vai, quase Paixão. sério, quase sério. Não, eu ia perguntar, pô. Galera aqui do estúdio, porra. Vira a câmera pra todo mundo aí. Porra, mandar um salve pra galera aqui do estúdio do Na Lata. Mandando muito bem aí. Felicidade, né? De estar com todo mundo aqui presente. Dentro dos procedimentos, padrões, protocolos necessários pro Covid. E eu queria, por falar em procedimentos padrões... Procedimentos padrões é... Eu queria saber da quebra desses procedimentos padrões. PP. Não. Olha. Que Procedimentos padrões. Mas o PP eu acho que Aí, ó, surgiu. é isso que significa. O PP eu acho que surgiu. Chegou aqui no ponto, né, Paixão? Chegou no ponto aqui. Eu acho que surgiu o PP, esses procedimentos padrões, enfim. Eu quero saber daquela história que rolou, você enquanto fisioterapeuta do grande clube aqui do Norte. Sim. Manaus Futebol Clube, o que rolou em campo ali naquela partida contra o Nacional?
Não, Naquela tarde. Ah, Fala pra tá. gente. Já sei o que é. Ele sabe. Mas, na verdade, aconteceu, enquanto eu estava no Nacional, aconteceu um evento que a gente vai comentar agora, contra o Princesa de Solimões. Ó, Paulo, a verdade sem miguelagem. Aqui tu É tem que verdade, mas isso é verdade sem miguelagem. Então foram dois eventos. Não, teve um. Foi esse evento que tá falando Então da... aqui, ó. falar. Discorra. Então, Doutor não, então Gomes. discorra melhor sobre o evento. Se foi esse aí, eu estava no Nacional ainda. Então, acho que foi a grande confusão que teve, pancadaria aí. Tem um vídeo rolando, né, Alan? Tem um vídeo do Brabo aqui. Ninguém vai botar ao ar Do esse PP. vídeo, não. Rapaz, o homem tava Não. tava incontrolável. Ó, até aquele dia, eu nunca tinha na minha vida brigado com alguém de sair na mão e acertar um soco em alguém. Que fique a lição pro seu filho pra perenidade, E porque depois- esse vídeo aqui é ad eternum. E depois desse vídeo, vocês vão ver que eu continuo sem acertar ninguém. Que eu continuo sem acertar ninguém. Mas enfim, essa brincadeira, isso aí que ocorreu, foi no jogo nacional contra o Princesa de Solimões, na final da Amazonense, se eu não me engano, em 2014. Então era um jogo que, num contexto, era o Nacional tava com um placar assim, totalmente que parecia irreversível. E aí a gente conseguiu reverter, se eu não me engano, foi 5-1 o placar, com direito a uma grande confusão em campo, que foi aí que começou tudo. Aí que surgiu. Teve uma primeira confusão em campo, em que houve um jogador que recebeu um chute no rosto, foi assim, uma coisa bem grave, teve que ir para o hospital. E o fisioterapeuta, naquele momento eu era um estagiário de fisioterapia. Olha a contextualização. E aí o fisioterapeuta foi acompanhar o jogador até o João Lúcio para fazer os exames e tudo mais. E aí eu, numa situação que estava lá no fundinho do banco de reserva, ali no corredor praticamente, só olhando, fiquei lá para assumir as eventualidades que poderiam acontecer. E aí fiquei lá. Só que em determinado momento, o clima esquentou por causa já daquele lance, o Princesa estava perdendo, o Nacional estava ganhando, e sabe que uma faísca, né, poderia... Gera um incêndio. Gera um incêndio. E aconteceu esse incêndio. E aí começou uma pancadaria sem fim, o outro jogador caiu, e eu fui para cima do jogador, para socorrer nesse momento. Só que nesse momento que eu vou para cima, já começa a voar bicuda para tudo quanto é lado, voadora para outros lados, soco para outro lado. E, obviamente, o meu foco foi ir para o jogador. Só que nesse momento começa a voar perto de mim. E aí eu tive que, peraí, deixa eu me proteger primeiro. E aí tem os vídeos aí circulando e tudo mais. Mas, enfim, nunca foi minha intenção. Pesquisa aí no YouTube, pessoal. Pronto, joga. Quem quiser ver a grande confusão, que foi uma grande confusão, e na verdade foi o melhor jogo que eu vi na minha vida inteira, sem nenhuma Foi mentira. teve a porrada, né? Melhor que aquele- Obviamente. Como é que é? Não. Ah, pô. Fora a porrada. Ele confessou que foi melhor que a final de 2002. né? Fora a porrada, porque foi um jogo realmente que, se eu não me engano, o primeiro jogo tinha sido 3-0, e aí reverteu para um 5-1, então foi um grande... Eu não lembro certinho como foi que aconteceu. E aí, cara, eu tinha acabado de começar um namoro, por exemplo, e meu sogro estava vendo. Que isso, hein? É, meu sogro, salve, seu Renato. E aí ele estava vendo, e aí ele e minha Ou atual seja, esposa O vendo. cara que vai defender o patrimônio, né? Pô, E- o brigador ali que Pô, não foram pra cá. estufou o peitão. Foi pra cima do vento. Eu ouvi falar que o comentário do meu sogro foi: tu tá namorando o Galeroso, olha aí brigando. Mentira. Eu ouvi que o comentário foi esse, mas não sei, tenho certeza. Hoje, porra, vendo um cara fisioterapeuta Hoje ele formado fala, aí de não, um pelo menos grande deu clube. bom, deu É. bom. Aí aconteceu isso, e aí foi uma pancadaria e tudo mais. Mas o meu intuito foi lá socorrer o jogador, que era a minha obrigação, era pra isso que eu tava lá. E isso que eu fiz no final de tudo, né? Mas aí circulou, e aí meus amigos bagunçam até hoje sobre essa cena, e foi uma coisa bem... Hoje foi muito divertida. Na época, ainda bem que tipo assim, aconteceu o fato e eu fui dar assistência, e depois chegou a Rocão, os ursinhos carinhosos, né? Mas chegou a Com falar com esse... cacetete, escudo e, enfim, aí ainda bem que eu já não estava mais na ação nesse momento, né? E aí eu não sofri nada. Então eu só fui lá socorrer o jogador mesmo. Chegou aquele momento, Paixão. Vamos estrear um quadro do Na Lata Podcast. É a pergunta da plateia. Hoje vai ter Hoje, agora. Vai ter? Essa plateia é traiçoeira, olha. Vamos votar aqui em 3, ó. 1, 2, 3. Vamos lá. Vai ter pergunta? Vai? Vai ter Que pergunta, isso, hein? então. Unanimidade, Tô ouvindo, brother. tô ouvindo. A primeira pergunta para o nosso convidado. Vem de onde, pra quem, como? Fica à vontade. É o Alan. Alan levantou a mãozinha ali. Olha lá. Lá Cadê a vem. câmera? Cadê a câmera gravando? Vira, Não, vira. Não tem câmera ainda, não tem câmera. Então vai só Aqui, o ó, áudio. aqui. Só o áudio. Aqui. Só o áudio. Vai, Alan, se Aqui. apresenta, fala a pergunta. Qual é a origem do... Vai, pai. Não compromete, hein, Alan? Porra.
Salve, salve, galera. Aí. Vai, Pacha. E Igor. Qual é a origem do... Não, teu nome, pô. Alan, porra. Alan da onde? Oi, meu nome é Alan da Alan, onde? porra, é De que Alan bairro? De Gomes, que caravana é tu nóis. vem, pô? É Alan Porra o nome dele. Pô. Alanzinho aí, amigo da galera, porra. Alan que botou... Qual é a origem do apelido PP? Eita! merda. Vai, Paulo, não tem como saltar. Cara. Então, Calma aí, você conhece o Alan já? conheço há muito tempo. Alan foi amigo, O Alan né? e o Michel eu conheci na mesma época, anos atrás, quando a gente fazia cursinho de inglês ainda. E brincava Muito de tempo. banho dos campeões, né? Então, tipo, essas coisas, normal, né? Normal. então manda um salve pra ele Salve, na língua Alan. aí da rainha da Inglaterra. Salve, Alan, cara de rato, tudo Em inglês, mais. pô. PP, por Save favor, Alan. Paulo. Não sei, mas eu sempre fui... Não, brincadeira. Pô, você Mas sim, enfim, porra. sobre a pergunta dele. Cara, esse PP surgiu graças a um amigo chamado Rafael, né? Ocasionalmente ele pode vir aqui também, que é um cara que tem muita história pra contar. Mas enfim, Rafael, queremos você aqui, hein? Olha aí. É o Rafita rapaz Rocha. que tá aqui, tá rindo, tá meio nervoso aqui, ó. meio nervoso. Mas aí Queremos quando eu- você aqui. Mas vai chegar a vez dele aqui e eu vou estar na plateia fazendo pergunta. Ele vai, Por contar, ele exemplo- vai contar os causos dele na Ainda Ásia. não, ainda não, não. tá. Hoje é você. Então não vou perguntar sobre os 3 banhos que eu tive que dar nele. Não vou falar sobre isso, não. Eu falei que tinha episódio do Banho dos Campeões? Falei, pô. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Esse apelido, PP, surgiu graças ao meu amigo Rafael. E dependendo de quem pergunta, eu tenho vários significados para a sigla PP. Primeiro que meu nome é Paulo. E qual foi o significado? Não, eu vou esperar ele falar. Primeiro que meu nome é Paulo. Eu vou dar a chance dele falar. Se ele não Então- falar, eu vou ter que constranger o convidado. Então, o primeiro P é de Paulo. Tá? Certo. Então, o segundo P eu posso falar Fica várias aí, né? coisas. Fica aí, né? Fica no ar, né? Fica Mas no aí ar. posso Mas ter por exemplo, esse fato específico aí com o brother Rafael. então, esse fato específico do brother rapaz, era numa época que Ele tá vale. meio nervoso, pessoal. É, Ele tá não, suando aqui. É uma ó. história Então muito. vamos encerrar o Na Lata hoje, galera. Mas é porque assim, era numa época que todos éramos jovens e solteiros, lógico. Lógico, porra. Ressalta essa parte, Ressalta. Jenks, solteiro. Inclusive eu posso falar o ano, era. Não, é Não, melhor não por causa dos meus amigos, mas por mim, era um ano que eu estava solteiro e tudo mais. Eita porra, puta merda. Eu acho que é melhor que tu terminar, senão vai ficar pior. Mas também não falei com as amigas. Enfim. E aí surgiu como eu nessa época estávamos solteiros e tudo mais, e aí eu organizava eventos, ou reuniões, ou PVTs, como se chamava na época. Não sei se, não. Não sei se chama assim. Né? Coisas assim. Então eu marcava com alguns amigos, algumas colegas também. E aí esse amigo Rafael, né, talvez num momento de empolgação, não sei, ele resolveu me chamar de Paulo Putaria. Que isso, só, cara? não. Corta, fecha aí, encerra aí, pô. Mas foi só por causa desse período, e aí nada mais. Não, Depois tem o que fazer PP tem outras versões, tá? Por exemplo, ainda no carnaval daquele mesmo ano, a gente foi fantasiado de Restart no Manaus Fantasy, então foi assim... Ô, conhece o Manaus Fantasy, hein, Paixão? Eita, porra, olha aí, agora vamos fazer Deixa aqui pro o próximo aí. exposed dele agora. Deixa pro Mas enfim, próximo. a gente foi fantasiado de Restart, foi uma fantasia que fez muito sucesso, o pessoal curtiu bastante, tirando muita foto e tal, e estávamos todos solteiros, tá? Possivelmente era a época que o Restart estava fazendo também sucesso. Não, obviamente tava fazendo sucesso. entenderam? E aí também ficou também como Paulo Pelanza, porque o Pelanza era o vocalista. Ah, né? mas Então Alan, eu posso Alan, contar essa história também. É Paulo Pelanza ou é Paulo Putaria? É Paulo Putaria, é Paulo Putaria. Mas aí foi por causa de uma eventualidade, não reflete a pessoa que eu sou hoje. Tem mais uma pergunta do internauta aí, da plateia? Se apresenta, fala da caravana que veio do bairro. Opa. Boa noite, galera. Salve, Boa salve noite, aí. Salve, salve. Meu nome é Roberto, eu venho da caravana lá de Flores. Fala, Morei salve, lá, Roberto. morei em Flores. E, cara, a minha pergunta é o seguinte. Vai ser voltando à parte da Covid aí, pra chateação de muitos. Mas a respeito se tu, naquela época, na primeira onda, tu ficou com medo. Com medo de, sei lá, acontecer, sei lá, o holocausto no mundo inteiro, não ter mais nada pra fazer depois de tudo aquilo. Sim. Eu queria saber se tu sentiu esse medo por conta de que eu vi muitos médicos. Eu fui uma das pessoas que senti medo por trabalhar no hospital de campanha. Mano, obrigado por essa pergunta, que vai falar uma coisa que eu queria, que eu pensava em falar aqui também. Pô, essa plateia tá demais hoje, né? Não, pois é, pô. E, tipo assim, sobre o medo. Eu, no início, inclusive, os meus amigos estão de provas, eu até subestimei um pouco esse vírus.
Eu acho que todo mundo, na verdade, quando a gente ouvia as notícias lá da China, a gente subestimava, não achava que chegariam nessas proporções. Né? E a gente quebrou a cara nesse sentido. Mas, assim, sobre o meu medo, eu não tive no sentido de que o que a gente lia nas notícias é que pegavam grupos de risco, então pessoas hipertensas, diabéticas, idosos já e tudo mais. Então eu não tinha esse medo para mim, tá? Eu não tinha esse medo para mim. Eu, Paulo, ficar com medo de eu morrer. Pelo menos eu não tive esse medo para mim. Eu tinha medo, obviamente, pelos meus pais, pela minha avó, entendeu? Naturalmente a gente não tem medo de morrer, né? Jovem é uma só merda. tem medo de perder as pessoas. Exatamente. Então eu não tive esse medo, como eu acho que ele perguntou, né? Na segunda onda, reacendeu um pouco esse medo, talvez, por causa da nova cepa, né, e tudo mais. Mas mesmo assim, particularmente, eu me mantive calmo. E eu sempre tive essa mentalidade de que a gente, como eu comentei mais cedo para vocês, a gente iria pegar de qualquer jeito. Então eu estava ciente disso. Vamos só complementar. Eu acho que tem uma complementação da pergunta, né? Não, então ele falou que não teria medo, mas aí então tu se sentiu Highlander? Tu se sentiu Highlander Cara, naquela época? Infelizmente, talvez por causa de eu ser jovem e tudo mais, eu me senti meio assim, tipo assim, eu vou Com aquele pegar, histórico eu de vou atleta, ter né? sintomas leves, eu fazia esporte, então eu tô com a saúde em dia e beleza, eu acho que eu vou passar dessa. Então, isso por um lado é bom pela questão da higiene mental. Sim. Que muita gente ficou afetada nessa época por causa disso. Eu tive sintomas psicológicos, pô. Pois é, e como eu falei pra vocês, teve gente, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, muito competentes que simplesmente ficaram com o parafuso a menos com essa noia toda. Então mas falando só de mim, mas eu sei que muita gente ficou assim aterrorizada. Mas eu não senti tanto porque eu tinha essa mentalidade assim, pô, eu não sou grupo de risco. E naquela primeira onda, que foi quando eu peguei, realmente ali só era mais um caráter de idosos, hipertensos, diabéticos e tudo mais. Então, por mim, eu não sentia tanto medo. Na segunda onda, mudou um pouco o perfil. A gente viu muitos jovens, eu vi gente de 30 anos morrendo. Então, realmente assustou um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava assim, não, já peguei, eu acho que eu vou ter imunidade, então eu tô de boa. Então, assim, em nenhum momento eu cheguei a ter muito medo. Ei, Pepe, deixa eu te Entendeu? perguntar, mano. Por mim. Quero te perguntar uma Diga. parada também. PP? Vai, PP. Pode falar. Oi, agora virou Pepe, pô. Eu soube, ponto aqui, Sim. passaram aqui, uma viagem em Fortaleza. Fiquei sabendo dessa história, Sim. dos acontecimentos de uma viagem em Fortaleza. Sim, virada de ano de 2012 para 2013. Que isso, hein? Solteiro. Tá na memória. Se lembrou da... Meu irmão, porra, foi específico. Só se tem saudade do que foi bom. Não, porra, foi muito bom. Éramos todos jovens, né? Foi uma viagem muito boa, pô. Quando o cara começa com éramos todos jovens. Quer justificar alguma coisa? Éramos todos Sabe jovens, solteiros, exceto o Baby Lee. Mas, enfim, era um amigo nosso que era chamado de Baby Lee nessa época e tal. Muito amigo nosso. Enfim, mas assim, foi uma viagem que a gente curtiu muito e tal. Qual foi? Foi com quem, pô? Cara, foi uma viagem, assim, o grande, o médico famoso Lucas Mitoso estava nessa viagem. Não conheço. Não foi, conhece, não? Foi o que veio aqui na inauguração? Vai lá no YouTube e vai lá Na Lata Podcast, no episódio número 1, que você vai conhecer esse cara. Ele estava lá nessa viagem, o nosso amigo Alan, que fez a pergunta, estava também. Então, vários outros amigos estavam. E foi uma viagem muito boa, em que, assim, a gente foi lá e todo mundo naquela época, uma coisa bacana daquela época é que todo mundo, ninguém trabalhava ainda, assim, hoje formado e tudo mais. Era todo mundo ou estagiário ou não era nada. Então eu lembro que nessa viagem eu vendi colchão que eu ganhei no sorteio pra ter R$200 pra eu gastar lá, entendeu? Então foi uma coisa muito assim essa viagem. Esse foi o resumo da viagem lá. E foi uma viagem muito boa que a gente aproveitou. Infelizmente, hoje a realidade de todo mundo é que é muito difícil a gente fazer uma viagem em conjunto, verdade, mas quem verdade. tiver a oportunidade de fazer viagem entre amigos, cara, faz, porque Muito legal. viagem entre Experiência amigos é muito é a legal. melhor coisa que pode ter. O nosso amigo Alan tem uma outra pergunta aqui. Tem a última pergunta da plateia. Não, tá que nem esfriando Roda Viva aqui, tá já viu? Tá que nem esfriando Roda aqui Viva meu aqui. sanduíche maravilhoso. Tentaram dar um blow lá, mano, no caranguejo. Aconteceu. Eu não vou nem explicar o que é blow Isso é pra não internas, polemizar. isso é internas. Corta. Não vou nem explicar o que é isso, mas aconteceu isso daí, mas é coisa de outros amigos. aí. Alan, eu vou falar pra câmera, porque eu quero isso dentro da edição. Alan, queremos você aqui. Alanzinho. Ei. Ei, Alanzinho. Queremos ele aqui? Queremos. Eu quero. Queremos não, ele vem. Eu quero estar na plateia pra fazer pergunta Ó, a também. gente tem uma cultura de falar, Paulo, que todo convidado do Na Ah. Lata, ele já tem uma cadeira cativa na plateia do Na Lata. Opa, então pronto. Então você já está convidado para toda quinta-feira, a partir das 19 horas,
vir comparecer aqui à gravação do episódio Na Lata. E já caminhando para o final, infelizmente, porque a gente tem tempo Sim. para não ficar maçante para o público, para o nosso YouTube telespectador, mas de bate-pronto te agradecer. A verdade não é isso, não, porque o conteúdo tava bom. A verdade Tava é que é muito porque bom. fica pesado pra ele editar. Também. Tem que ter patrocínio aqui. Pô. Mas te agradecer o espaço, a tua presença. Foi muito bom te conhecer, porque eu e o Rafael, nós não te conhecíamos, né? Mas, assim, a gente Valeu, sabia irmão. do teu gabarito. Porra, feliz demais por ter vindo. E a gente sabe que você agora é um amigo nosso. O Valeu. espaço aberto, a câmera, o microfone, tudo seu. Fica à vontade. E agradeço porque, como eu falei no início, eu sou um entusiasta do podcast. Eu acho muito bacana essa ideia. Então, não é à toa que me convidaram e eu fiquei até assim, mas eu não sou ninguém, pra ir lá. Não, porra, Mas você eu é o tenho PP. mas eu tenho uma história pra Tem contar. e 8 não a do bilhões de PP. pessoas únicas no mundo. É, exatamente. Mas eu tenho pelo menos uma história pra contar que não a do PP, lógico, né? A história do Covid, principalmente, que foi uma história bem significativa, marcou muito a minha vida. Claro. Eu costumo dizer que profissional, assim, foi toda uma catástrofe e tudo mais, sabemos disso, quase 500 mil mortos hoje, mas para minha vida foi muito edificante, minha vida profissional foi muito edificante. Uma Entendeu? experiência... Foi uma experiência. Infelizmente, eu tive experiências muito negativas, como ter que decidir entre quem iria morrer e quem iria ter uma chance para sobreviver. Eu tive que tomar essas decisões também, foi muito pesado na minha vida. E foi muito satisfatório te ouvir hoje. Muito obrigado, cara. Eu agradeço vocês e espero que cresça ainda mais. Eu vou ser um que constantemente vou tentar multiplicar isso daí para que cresça, porque, cara, é muito bacana isso daqui. Faz Então, assim, hoje- faz assim pra ele. parabéns ó. pra Faz vocês. Assim. Hoje a gente recebeu um professor, preceptor, fisioterapeuta intensivista, amigo querido do Na Lata de todos nós, Paulo Sá. Obrigado aos nossos patrocinadores do Norte Pescados, Hansons, Scooby Dogs, Grupo MCD Carvalho. Esqueci de alguém? Estúdio Jenks? Jenks, Isso foi de propósito, meu diretor. E um agradecimento mais do que especial ao nosso diretor, ao nosso amigo querido, Jenks, do Estúdio Jenks. Jean Michel, procurem-no. Mais uma Esse é vez, o um cara. prazer gravar com você, Paixão, com toda a plateia, Aqui, ó, com aqui, nossos ó. amigos. Aqui, Paulo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço e até breve. Até breve. Tchau.